Olá, irmão, como é que vai? Tudo bem? Hoje eu quero dividir com você o preço altíssimo que se paga por quebrar os mandamentos de Deus. Chega aqui. Querido, aqui nós estamos em Gênesis, capítulo 3, a tentação e a queda. E eu vou te apresentar, o que eu vou falar com você hoje é sobre o primeiro homicídio da humanidade, onde Caim executa o seu irmão Abel. Por que aquele crime aconteceu? Porque houve uma quebra de mandamento muito antes por aqueles que deveriam proteger os filhos. Vamos ler aqui. A tentação e a queda. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Não era para comer e nem para tocar. Olha bem, disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo bem o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então, aqui o versículo 6 você vê que ela estava paquerando a árvore. Porque o versículo 6 diz que a árvore era bela, era agradável aos olhos, ou seja, ela era bonita, a árvore. Então, se ela estava paquerando a árvore, se ela estava olhando a formosura da árvore, ela tocou, ela quebrou o mandamento. Olha que interessante o que, que vai acontecer. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folha de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde estás? Como se Deus não soubesse onde ele estava, né? Aqui Deus pergunta onde estás é porque ele estava perdido, desorientado, sem saber para onde ir. Porque depois da quebra do mandamento, o mundo que ele conhecia desmoronou. E isso, trazendo para os nossos dias atuais, quando nós cometemos um pecado, desobedecemos os mandamentos de Deus, o Espírito de Deus ele se afasta de nós. Só quem já sentiu isto sabe. Então tudo muda. A sua consciência ela passa a te acusar 24 horas. Então aqui Adão está sendo acusado 24 horas e está tentando fugir, tentando se livrar daquela voz que o acusa o porquê ele desobedeceu a Deus. E essa voz que está dentro da nossa consciência é o tribunal, é o pelourinho. E esse tribunal ele é implacável. E essa voz que fala comigo e fala com você, que te aprova quando você faz um ato bom e que te reprova quando você faz um ato ruim, é a graça de Deus. É a graça de Deus, por isso que Jesus diz que ele não vai condenar ninguém, mas a palavra dele é quem vai condenar. Você encontra esse versículo muito bem escrito, nos direcionando a obedecer a Deus. Aconteça o que acontecer, obedeça ao Senhor em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 34, lá você vai encontrar esse tribunal que está dentro de nós. O resto da história você já sabe, né? Que Deus traz a investigação, aqui começa a investigação, onde estás, aqui já começa a investigação. Aqui eu estou te apresentando o problema da desobediência e o que ela causa. Vamos lá, vamos mais à frente em Gênesis, no primeiro assassinato. Aqui nós estamos em Gênesis 4, versículo 8. O primeiro homicídio. Então Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo.
E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? Sim. Aqui ele mesmo está confessando que ele executou uma pessoa que ele deveria proteger, que ele deveria guardar, que ele deveria cuidar. Então é aqui que você tem a noção de que o que está no meu coração, o que está no teu coração, se você retornar, invocar as suas reminiscências quando você era garoto, se você tem um irmão de uma idade inferior à sua, você o proteger ele de forma natural. Você o protegia de forma natural. Isso vem de onde? Vem do trono de Deus. Porque você é protegido por quem? Jesus não é só o meu Deus, o meu paracleto, a minha vida, o ar que eu respiro. Jesus não é só o meu Senhor. Ele é o meu irmão mais velho, ele é o meu protetor. Entende? Porque nós fomos adotados. A adoção da graça nos alcançou, então ele nos protege. Ele não é só o nosso Senhor, ele é o primogênito, como diz a palavra. Isso é profundíssimo. Então ele nos protege, ele nos ensina, ele nos guarda, ele nos dá esporro, ele nos chama atenção. Tanto é que ele está oculto no Antigo Testamento todo. Aqui, quem está fazendo essa investigação aqui não é o Deus Pai, porque o Deus Pai não poderia ver o casal nessa condição que iria destruí-lo. Aqui é Jesus oculto. Quem está fazendo essa investigação aqui é o Senhor Jesus de forma oculta, lidando com o primeiro casal, lidando com o homicida. Então o homicida aqui ele confessa que ele era o guarda do irmão dele. E Deus prosseguiu: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Ou seja, você assassinou o teu irmão. Chega aqui. Então aqui eu estou dividindo com você a verdadeira importância de você obedecer a Deus e o que causa a desobediência. Você viu o que a desobediência causa em nossas vidas? Deus te chamou e Deus me chamou. Mas aí você pode falar: Ô pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado, pastor. O senhor não sabe a luta que eu venho enfrentando há anos, pastor. A coisa está muito difícil para mim, pastor. Irmão, irmã, em nome de Jesus, você acha que eu cheguei ao título de pastor? Eu fui ungido a pastor como? Porque o pastor gostou de mim? O pastor gostou da minha palavra? Não, irmão. Quem me ungiu pastor foi o próprio Deus. Quem me colocou representante do reino dele no mundo dos homens foi o próprio Deus. Porque se eu esperasse pelos homens, eles nunca iriam fazer, porque eu obedeço a Deus. Eu agrado a Deus. Como que você agrada a Deus? Pregando a verdade, anunciando a verdade. Eu entendo de quando o Senhor me levou para o seu reino, para a sua seara, eu sempre entendi que eu não estou na igreja para fazer amigos, eu não estou na igreja para agradar os homens, eu fui levado à igreja para pregar a palavra e entregar a palavra. E nós sabemos verdadeiramente que pregar a palavra como ela é hoje, as portas são fechadas para você. Porque 99 dos homens que estão lá dentro, eles estão lá para agradar os homens e entristecer o Espírito Santo de Deus. Eles já receberam o galardão dele. Aconteça o que acontecer, meu irmão, em nome de Jesus, permaneça obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a voz de Deus, obedecendo o mandamento de Deus, porque Deus tem o melhor para mim e o melhor para você. Você viu o que a desobediência faz? Você viu o que a desobediência causa na vida do homem? Por meio da desobediência, foi por causa da desobediência do primeiro casal, irmão, que nós estamos na condição que nós estamos hoje. Você já parou para pensar? Será que verdadeiramente vale a pena você desobedecer o Deus Todo-Poderoso por um momento de prazer, por um copo de cerveja? Será que vale realmente a pena você desobedecer a Deus para se envolver com essa pessoa?
Será que vale verdadeiramente você abandonar Deus porque está sendo provado, as portas estão fechadas, você não tem dinheiro, você não tem trabalho, você não tem meios nenhum para tentar pagar as suas contas? Quem paga as suas contas é a tua mulher ou é o teu marido ou são os seus filhos. Eu sei o que isso causa na alma humana. Eu sei o que isso causa na alma humana. Porém, Deus te chamou, Ele tem uma obra na tua vida e Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos o que falamos e nem o que pensamos. Esta é a verdade. E uma outra coisa que eu gosto de falar, eu gosto de frisar. Nós não fomos chamados para entender, fomos chamados para crer. Apenas creia, irmão. Creia que Deus tem o melhor para. Ah, mas Deus está em silêncio. Amém. Amém. O silêncio de Deus não significa que ele te abandonou. Pega essa palavra, leva essa palavra para o teu coração. Continua firme na presença de Deus, que Deus tem o melhor para você, tem o melhor para mim. Não deixa de se inscrever no canal, botar um comentário aqui embaixo, concordando ou concordando, compartilhar para a tua rede social, tocar no sininho, porque tudo isso que vocês fazem é de grande relevância para o canal. E quando você coloca um comentário, quando você curte, quando você toca no sininho ou compartilha para a tua rede social, o algoritmo do YouTube, ele entende que você gostou do conteúdo. Então, o que vai acontecer? Todo vídeo que eu produzir, ele vai te enviar. Agora, se você assiste o vídeo, você não comenta, você não curte, você não bota um comentário, você não compartilha, e muitas das vezes você até se inscreveu no canal, você é inscrito no canal, quando você vai procurar o canal, você não encontra. Por que você não encontra? Porque o próprio algoritmo te arrancou do canal, porque ele entendeu que você viu o conteúdo e você não gostou, porque você não participou. Você não se envolveu. A rede social é isso, é participar, é se envolver, é falar, é curtir, é se inscrever, botar um comentário, aprovando ou aprovando. Então, se inscreve no canal. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, Deus te abençoe.